Vamos lá então colocar a mão na massa. E agora o treino desse dia de hoje vai ser focado em membros superiores. Nós tiramos o último treino para focar em inferiores. Enquanto inferiores vai dar uma descansada, hoje eu vou mostrar para você superiores e vou dar um exemplo e explicar um pouco mais a fundo sobre a intensidade, sobre como que você atinge a falha, como que você ajusta a carga, seja treino em casa ou treino em academia. Olha, a metodologia que a gente vai utilizar é a mesma do último treino. Então eu quero que você ache o ponto mais difícil do movimento, fique 10 segundos em isometria fazendo força. Depois a gente vai fazer de 8 a 12 repetições para fadigar. Fadigou? Dá 10 segundos de intervalo e depois até a falha de novo. Então assim, primeira coisa, vamos testar o peso. Então lembra que eu falei que é feeling? Você tem que escolher, você tem que, digamos, você tem que fazer uma aposta, né? Tipo, olha, eu acho que eu vou aguentar tantos quilos. Dá uma olhadinha aqui nos pesos, ó. Eu vou utilizar, ó, aqui tem 12, aqui tem 14, aqui tem 16, aqui tem 24. Se você treina em casa, eu vou te explicar como é que você faz isso também. Mas enfim, eu vou testar, tá? Para fazer do jeito que eu tô recomendando que você faça. Eu, Caio, vou testar fazer com 16 quilos, tá legal? E aí a gente vai ver como é que fica isso aí, tá? Vamos lá. Peguei aqui. Esse primeiro trabalho é um trabalho de supino. Vai trabalhar peitoral, tríceps, musculatura do tchauzinho e também os ombros, tá? Então, ó, primeira coisa que tem que ficar claro pro trabalho de supino com halter. Lembrando que eu vou explicar para você que treina em casa, tá? Não se esqueça disso. Olha, aqui o peso tá retinho. Muita gente faz, vem aqui em cima de mim, ó, e fica com o ombro tenso. Vem bem em cima, fica com o ombro tenso. Primeiro erro tá aqui, ó. Eu preciso fazer assim com os braços, ó, com os ombros. Eu tenho que colocar os ombros para baixo, pesado, firmes. Então, para todo exercício de membro superior, geralmente a tendência é encolher. Você vai ter que aprender a fazer isso, colocar firmeza, tá? O braço, ele não vai descer retão aqui, ó, do ladinho mesmo, tudo reto e descer muito, subir muito, esticar o braço total. Tem gente que estica, bate o braço. Não. O peitoral, para ele ficar sendo exigido durante todo o movimento, a dica que eu vou te dar é o seguinte: traz o cotovelo aqui, ó, tá, na diagonal. Não precisa abrir tanto aqui, deixa mais aqui fechadinho na diagonal. E aí, ó, aqui o peito tá alongado e depois aqui o peito contraído. Você vai perceber o peitoral contraindo a partir do momento que você aproxima o braço do peito, ó. Peitoral alonga, contrai. Então, ó, fecha o cotovelo, é como se quisesse unir os cotovelos, ó. Fecha o cotovelo e estende o braço. E volta. Assim vai trabalhar bem peitoral. Qual que é o ponto mais difícil? Ficar com o braço reto ou embaixo na contração? É no meio do caminho, quando o braço estiver 90 graus. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, aqui, por exemplo, é mais fácil. Aqui eu posso ficar um tempão, né, ó. Eu fico aqui um tempão. Fico aqui de boa. Agora, aqui eu fico um tempão? Não. Por quê? Porque aqui eu tô produzindo força já. Então é aqui que você vai parar, tá? Então, ó, pega um peso, ajusta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contraio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 9. Percebe que eu fui indo até começar a queimar, o movimento foi ficando curto até travar. Deu 9. Dei 10 segundos de intervalo, vou sair de novo quantas eu conseguir. 1, 2, 3. Percebe? Fiz umas 4 agora. A carga ficou boa pra mim, porque era pra fazer ali na média de 8 a 12 e eu consegui fazer 9. Então tá na margem certa. Eu dei os 10 segundos de intervalo, depois consegui fazer só mais 4. Mas qual que é o ponto-chave aqui?
A falha, a fadiga, para você gerar a intensidade que eu tanto falo, que eu falei para você no episódio 2, você precisa entender que ela passa por uns processos. Então, primeira coisa, ajusta. Quanto mais certinho, quanto mais técnica você tiver, que são esses detalhinhos que eu fico mostrando, quanto mais técnica você tiver, mais você vai agir na musculatura alvo e mais difícil vai ficar o exercício para você mesmo. Aí você vai começar a movimentar com a técnica certa, exigindo bastante das musculaturas alvo. E aí, depois de algumas repetições, você vai começar a sentir uma espécie de queimação, de ardência, de desconforto. Vai ficar ruim, é sofrido, é ruim, né? Dói, arde, queima. Só que ainda não é a falha. E é aí que entra o ponto-chave, que muita gente desiste nesse ponto. Muita gente para aí. É aí que entra a minha explicação. Então muita gente está fazendo, começa a dar uma queimadinha, seja para braço ou para perna, a pessoa para. Achando que aquilo ali é a falha, ou que ali tá bom, ou que além daquilo ali vai machucar. E não tem nada a ver com isso. Começou a queimar, é só o início do processo da falha. Depois que começa a queimar, você tem que insistir. A queimação vai aumentar, o desconforto vai aumentar. Mas vai chegar um ponto que o movimento que estava mais completão, ele vai tendendo a ficar mais curto, mais curto, mais curto. Isso acontece com a maioria dos movimentos. O movimento vai ficando mais curto. Você não vai conseguindo fazer tão completo, tão grande. Até chegar um ponto que por mais que você queira, você vai tentar empurrar e vai travar. Isso é falha. Isso é falha. Então, percebe que isso é muito individual? Eu posso falhar no número X, você no número Y, mas o ajuste do peso, ele está linkado com isso. Então, se eu falei de 8 a 12, você tem que colocar um peso para falhar entre 8 e 12. Se fez mais, muito mais do que 12, 15, 16, 17, sinal que você pode aumentar o peso. Tá legal? Então isso tem que ficar claro para você. Isso é falha e é assim que você ajusta o peso de qualquer exercício. Eu dei o exemplo aqui do supino, mas pode ser para qualquer exercício. Bom, então é isso. Mostrei para você a série completa aqui do supino. Né? O que você vai fazer? Você faz uma série dessa, descansa por 1 minuto, igual o outro treino mesmo. Depois você repete mais uma série e mais uma série. Aí você pode me perguntar, mas Caí, eu que treino em casa, como é que eu faço? Tenta fazer com o peso do corpo. Se não der, você coloca uma carga para intensificar. Por exemplo, peso do corpo, qual que substitui o supino? A flexão. Porque o movimento é um só, é o movimento de empurrar, empurrar. Se eu não tenho os halteres igual na academia, se eu não tenho uma máquina igual a essa para empurrar, para fazer a força para empurrar, eu empurro o chão com o peso do corpo. Então, ó, eu apoio do mesmo jeito. O cotovelo não fica para lá, para fora totalmente, fica mais fechadinho. E aí eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu desço, começo a fazer força e fico. Você pega o ponto mais difícil, ó. Aqui é assim, ó. Aqui eu fico um tempão, não fico um tempão aqui? Agora aqui não. Então é aqui. 10 segundos. Deu 10 segundos? Faz a movimentação. Põe o joelho. Tenta continuar até não ir mais. Descansa os 10 segundos e depois faz de novo. Entendeu? Ah, Caio, flexão pra mim é muito pesado, muito difícil. Não tem problema. Acha um sofá ou um banco, ou então na cama mesmo, um corrimão de escada que seja firme, para você, ó, apoiar e fazer. É o mesmo movimento, só que acontece, quanto mais alto for o apoio para você, mais fácil fica. E aí você adapta. E aí agora uma outra dica, final aqui para você que treina em casa. Se fazer uma flexão com o peso do corpo, se por acaso for muito fácil para você, você intensifica assim, ó. Pega um elástico, segura ele, põe ele nas costas. O elástico vai fazer o papel do halter, ele vai pesar mais, ele vai pesar além do seu corpo. Vai ficar mais pesado, ele vai criar uma resistência. Ou então você coloca uma mochila pesada nas costas para fazer. Fechou? Agora o que você vai fazer? Segundo exercício. Serão 4 exercícios. Já passei o primeiro, dei o exemplo de academia, dei o exemplo de fazer em casa. E agora, para você entender, o segundo, ele é ao contrário. Nesse primeiro você empurrou, trabalhou peitoral, tríceps, ombro. Agora,
você vai fazer o contrário, você vai tracionar. E aqui existe uma técnica certa. Então, vamos supor, na academia, você pode encontrar uma máquina onde você tenha uma alça para poder segurar, puxar. Ó, trabalho de remada. Né? Existe aquelas máquinas que você senta, puxa, existe a polia. E em casa? Em casa, você vai usar o elástico, vai passar ele em algum lugar e vai fazer o mesmo movimento, ó. Percebe que eu tô puxando do mesmo jeito? Meu corpo não sabe se está puxando elástico, se está puxando o ferro ali. Ele está puxando. Agora o que tem que ficar claro? A técnica para você puxar. Repara só, vem cá. Vou fazer aqui para exemplificar para você, ó. Muita gente treina errado, puxando, ó, vem de lado. Puxando muito nos braços. Vem de lado. Puxando nos braços, ó. Quando a gente puxa puramente, ó, puramente no braço, no braço, no braço. Só que é o seguinte, esse exercício é para trabalhar as dorsais, as costas. Então, você tem que entender que o seu corpo, para ele trabalhar mais as costas, né? Mulheres que querem melhorar, por exemplo, o aspecto das costas. Sabe aquelas costas que estão meio caídas, meio até gordinha, quer deixar as costas mais marcadas, mais bonitas, mais magrinhas? Você tem que estimular a força ali, para deixar aquelas costas mais torneadas, mais bonitas, marcadas, sem exagero. Homens que querem desenvolver costas, que treinam e se alimentam para hipertrofia, precisam aprender isso. Então, por exemplo, antes de você pensar em puxar no braço, você tem que usar as escápulas. Então, ó, antes de puxar no braço, o que eu faço? Eu faço isso. Percebeu que as minhas costas fecharam? Olha só, eu alongo, as minhas costas alongaram. E agora, ó, eu retraio, fecho as escápulas e fecho tudo as costas. Para depois eu utilizar um pouco do braço. E aí eu volto. Alongo, ó, contraio. Onde é o ponto mais difícil? Aqui. Vou segurar os 10 segundos aqui. Depois, a movimentação. 1, 2 e assim por diante. E se eu faço com elástico, a mesma coisa, mas tem que ter o quê? Ó, esse fechamento e muito cuidado para você não fazer assim, tensionar, coloca para baixo. Fechou? Então você vai fazer o mesmo processo em alguma máquina de remada, seja na academia ou seja com elástico em casa. Se você usar essas técnicas que eu tô falando, provavelmente você vai ter que colocar um peso menor do que o habitual que você usa hoje e usar a técnica da isometria, ir até a falha, descansar os 10 segundos, ir até a falha de novo, para considerar tudo isso uma série. Se você fizer exatamente como eu estou recomendando, seu treino vai ficar muito mais intenso. Então testa, tá? 3 séries dessa maneira na remada. Agora, para o terceiro exercício, qual que é a minha recomendação para você? Você vai fazer um desenvolvimento de ombro. Então, é um movimento básico, que todo mundo deveria fazer, assim como os supinos, as remadas. E a diferença é que ao invés de você empurrar na linha do peito, você vai agora empurrar para cima. E aqui entra um ponto muito importante. Vou explicar primeiro para quem treina, por exemplo, em casa, né? Se for usar um elástico. Por exemplo, vou pegar um outro tipo de elástico aqui para você ver que dá para fazer com qualquer elástico, tá? Dá para fazer com qualquer elástico. Vou usar esse aqui só para te mostrar um diferente. Mas olha, pisa, deixa a palma da mão para fora. E o erro comum, qual é que você vai ter que evitar? Primeira coisa, ó, tem que evitar para não forçar a coluna, né? Tem gente que fala assim, será que eu não forço a coluna se eu pegar peso? Não, só se fizer errado. Ó. Tem gente que vai fazer força, faz assim, ó. A primeira coisa que você vai fazer é uma base. O que é base? Joga o quadril para trás, como se fosse começar a agachar. Ó. Isso aqui é uma base. Contrai o abdômen e trava tudo aqui. Deixa a sua perna segurar o movimento. Abre o peito e ó, estende, controla, estende, controla. Qual que é a dica aqui? Mesma dica que eu dei nos últimos 2. O ombro não sobe. Tem muita gente que faz isso aqui assim, ó.
pesa, tá? Estende, ó. E aí você vai fazer o quê? Sobe, sobe, sobe. Aqui em 90 graus você segura. 10, 9, 8, 7. Deu 10 segundos? Executa de 8 a 12. Descansa os 10 segundos. E vai quantas mais conseguir para considerar uma série. Mesmo processo. Agora, se você treina em academia, você pode sentar naquelas máquinas que fazem a força para cima. Ou então utilizar barras livres. Como essa aqui, por exemplo. Ó. Utilizar a barra. Faz a base. Estende. Controla. Estende. Controla. Aqui o peso está bem alto. Estou só exemplificando para você. Se eu fosse realmente fazer o desenvolvimento, eu ia diminuir o peso aqui. Mas basicamente te mostrando que todas essas variações que eu estou mostrando, barra, elástico, deu o exemplo das máquinas, são para o mesmo grupamento muscular. Que seu corpo não vai entender onde ele está, ele vai só entender que ele está fazendo a força para cima, tá? Vai trabalhar tríceps e seus ombros também. E o seu último exercício desse treino de exemplo, você vai fazer o oposto de empurrar para cima. Você vai puxar de cima para baixo. E aí nas academias, olha, você encontra muito esse tipo de maquinário aqui, ó. Por exemplo, sistema de polia, né? O pulley, que é um exercício para você trazer de cima para baixo. Só que aqui também tem técnica. E olha só, você segura, ajusta a sua perna. E aí muita gente também comete o mesmo erro da remada, ó. Faz o movimento assim, ó. Tenso e jogando para frente aqui assim, ó. De qualquer jeito, usando só o braço. E as costas não trabalham. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, ó, pegar aqui, tirar a tensão, ó, joga para baixo, pesa o ombro, estende, deixa as costas irem alongando e ó, retrai. Tá vendo que eu nem usei o braço ainda, ó, e já trabalhei muitas costas, ó. Eu puxo, ó, eu retraio, eu jogo minhas escápulas para baixo, ó, eu jogo para baixo e trago a barra próxima ao peito. Não precisa nem colar no peito. Aqui eu tô na máxima contração. Volto. Leve alongada. Venho, ó. Os 10 segundos eu seguro aqui. 10, 9, 8, 7. E depois que eu faço a execução mesmo até a falha e vou ajustando o peso. Aí você pode perguntar, e para eu que treino em casa, Caio, como é que eu vou trabalhar esse exercício? Simples, existem várias maneiras. Esse aqui serve tanto para casa quanto para academia, se alguém tiver algum suporte, mas eu vou explicar com elástico também. Que seria fazer a barra livre. Só que eu sei que a barra livre é um exercício muito difícil, que a minoria consegue fazer, principalmente mulheres, que têm um pouco menos de força nos braços, não vai aguentar o peso do próprio corpo. Aí você, mais uma vez, utiliza elástico. Existem duas maneiras. A primeira maneira é você simplesmente pegar um elástico, esticar ele, ó, e trazer ele para baixo, fazendo a força para abrir, ó. Isso aqui seria uma substituição da puxada alta, que vai trabalhar também as suas dorsais, ó. Mas uma substituição até um pouco melhor do que essa, caso você tenha algum suporte para amarrar, de repente você pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse elástico ele pode colocar na porta, qualquer porta. Mas esse aqui também você consegue adaptar numa porta ou prender em algum corrimão, alguma coisa na sua casa que seja mais alto. Você prende, ó. E aí pronto, ó, você tem também um sistema de puxada aqui. Só que aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que sentar. Senta. E faz a mesma coisa, ó. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Percebe que o movimento, a força que eu faço, a direção da força é a mesma. A direção é a mesma. Eu estou exigindo das mesmas musculaturas que lá. Lembrando que existe o elástico com alça também, que pode ser utilizado. Enfim, pouco importa o acessório, mas importa ter um acessório para fazer o papel da carga, nesse caso, principalmente.
Agora, para você que ainda não comprou acessório, quer adaptar de algum jeito esses exercícios, esse, por exemplo, seria você utilizar o chão, mas não pode ser qualquer chão, tem que ser um chão mais liso, né, que você consiga dar uma certa deslizada, só para adaptar, tá? Você poderia fazer uma série básica só trazendo o seu corpo assim, ó, segurando lá, ó, e puxando, ó, escorregando, trazendo lá, escorregando. Seria uma adaptação assim, simples, porém não tão fácil. E uma outra adaptação mais fácil aqui no chão, bem basicona mesmo, para você que está começando, poderia ser assim, ó. Tira as costas, fecha as escápulas, ó. Tira o peito, fecha as escápulas, fecha as costas. Volta, relaxa. Tira o peito, fecha as escápulas, volta, relaxa. Bem básico, tá? Mas perceba que isso aqui é só para quem ainda não comprou nada, quer testar e tal. Por isso que é o ideal ter carga. Lembrando que sempre você também pode utilizar algum material improvisado para fazer, por exemplo, a remada. Remada para fazer o primeiro exercício, que foi o supino, para fazer o desenvolvimento. Só que são materiais adaptados que vai servir para quebrar um galho momentaneamente até você adquirir um elástico para poder, ou algum outro acessório, uma barra, um halter, para poder realmente intensificar mais o seu treino, tá legal? Quero que você teste então esses 4 exercícios: supino, empurrar para frente, remada, depois desenvolvimento, depois puxada, com as técnicas que eu expliquei. Isso aqui é só um esboço, é só um exemplo para você já colocar em prática, já sentir na pele a diferença que é quando você faz com técnica e gerando esforço usando um método. Isso aqui é só um exemplo de vários métodos que eu utilizo, tá? Mas eu espero que te ajude e que você coloque em prática. E no próximo treino eu vou te dar exemplo de treino abdominal e também um HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade, para você melhorar condicionamento, para você fazer um aeróbio, por exemplo, só com o peso do corpo, ou até um aeróbio para você que utiliza esteira ou algum material na academia. Fechado? Te vejo então no próximo treino. Abraço!